amigos do canal da Fueltech, tudo beleza? Meu nome é Bernardo Toledo, da Brutus Motorsports, e hoje eu vou mostrar para vocês um projeto bem legal que veio de longe para a gente fazer. O cliente rodou 1000 km para trazer o carro de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, até aqui em São Paulo, para a gente fazer esse projeto. Esse projeto está sendo feito em parceria com o Celso, da Garagem do Piolho, aqui uma oficina aqui de Cotia, de São Paulo. O Celso vai fazer toda a montagem da parte mecânica, as adaptações de linha de combustível, e eu vou fazer a parte eletrônica aqui, instalar a Fueltech e fazer o acerto da injeção. Esse carro aqui é uma Chevrolet Blazer ano 96, modelo DLX com motor 4.3 V6 Vortec, né? É um carro que chegou pra gente completamente original. A única coisa que ele não tinha original era a remoção do catalisador, mas fora isso, tudo original, funcionando muito bem. O cliente rodou os 1000 km para chegar aqui, e no mesmo dia a gente foi no dinamômetro para poder medir o carro original. Esse carro aqui, ele tem uma injeção original que é conhecida aí popularmente como um sistema de aranha, né? Que é uma injeção que ela é sequencial para cada cilindro, mas ela tem umas mangueiras por dentro do coletor. É um sistema que, quando ele está ok, funciona muito bem, mas ele dá alguns problemas que são chatos de resolver, às vezes caros e difícil às vezes de achar peça. Então, apesar do carro estar funcionando perfeitamente bem, o cliente quis fazer essa atualização aqui, que é esse projeto, que nada mais é do que instalar uma injeção moderna, uma injeção programável moderna, que a gente vai ter mais recursos aqui para fazer um refinamento do motor, tanto para melhorar a confiabilidade, talvez melhorar um pouco o consumo, quem sabe melhorar um pouco de potência, a gente vai ver, mas para trazer uma confiança melhor e não depender mais desses sistemas problemáticos de carros um pouco mais antigos. A gente vai remover aqui a EGR, a gente vai remover o sensor MAF desse carro, mas fora isso, a mecânica vai continuar a mesma, não tem preparação nenhuma. É o motor original, só sem o catalisador, um filtro de ar esportivo e o desligamento da EGR e do sensor MAF. A gente vai usar aqui uma Fueltech FT550 Lite, que foi o modelo escolhido pelo dono do carro. A gente entrou num consenso. Por que foi escolhida essa injeção? Por alguns motivos. Primeiro, que o dono do carro não quer ficar com a injeção aqui no painel e não é aficionado por ficar olhando os valores, os números, não é a praia dele. E além disso, essa injeção é capaz de fazer o controle do motor de passo, que é o atuador de marcha lenta original desse motor V6. Então fica bem legal. E outra exigência do dono foi que eu fizesse a injeção e a ignição sequenciais. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adaptar uma roda fônica 60-2 na polia do virabrequim, porque a roda fônica original desse motor aqui é uma roda fônica no virabrequim, porém ela só tem 3 dentes. Então ela tem muito pouca precisão da posição do motor, que a injeção lê. E essa injeção aqui, ela já tem o sensor de fase dentro do distribuidor, que a gente vai aproveitar o original, e a gente vai aproveitar também o motor de passo, o atuador de lenta original, vai adaptar aí os 6 bicos injetores e as 6 bobinas, para poder fazer a injeção e a ignição sequenciais. Além disso, a gente vai usar também 2 sondas de banda larga com o condicionador nano da Fueltech, uma para cada cabeçote, montadas no local original aí das sondas originais, e também um sensor flex para poder pegar aí o conteúdo de etanol no combustível e a temperatura do combustível. E além disso, os 2 sensores de temperatura originais do carro mesmo, de água e de ar, e um monitoramento extra aí de pressão de combustível e pressão de óleo. É basicamente isso o projeto. Parece simples falando, mas tem várias adaptações aqui que a gente vai ter que fazer, mas o resultado está ficando excepcional, muito legal, carro liso, gostoso de andar. E bom, a gente vai aí no dinamômetro ver o que a gente consegue tirar aí de potência, explorar mais esses recursos mais modernos que a Fueltech tem. Então acompanha aí com a gente.
Aqui, pessoal, foi adaptado uma roda fônica 60-2 na polia do virabrequim, já que essa roda fônica original desse motor só tem 3 dentes e não traz a precisão que a gente precisa para pegar a posição do motor. O sensor de fase é o sensor original do motor que fica dentro do distribuidor, a gente manteve isso, compartilhou o sinal com a Fueltech. TPS é o original, da TBI original também, motor de passo e atuador de marcha lenta originais também do carro, agora controlados pela FT550. Temperatura da água e temperatura do ar também foi mantido os sensores originais do motor. Foi acrescentada as 2 sondas lambdas, uma para cada cabeçote, uma em cada escapamento. Na parte dos atuadores, os 6 bicos injetores, aqui na flauta e do outro lado 3 e 3, e mais as 6 bobinas que estão aqui com o módulo integrado montada nesse suporte. Com isso a gente consegue fazer a injeção e a ignição sequenciais, que é o modo que está sendo feito aqui no motor. Também tem a ligação do ar-condicionado com a Fueltech para fazer a compensação da marcha lenta. E da parte de controle da Fueltech é basicamente isso. Os 6 bicos, 6 bobinas, motor de passo e o ar-condicionado. E os sensores, além disso, tem o sensor de pressão de combustível, sensor de pressão de óleo. Fizemos também aí a ligação da velocidade, o sensor de velocidade original do carro na Fueltech FT550 para ter a detecção de marcha aí e ter mais dados do motor e alguns detalhes de controle da marcha lenta que ajudam nisso. Pessoal, aqui no interior do carro vou mostrar para vocês como é que ficou a instalação dos equipamentos. Bom, ele quis um interior bem sóbrio, então aqui no centro do console aqui estão aí os condicionadores de sonda nano, um de cada cabeçote, e aqui escondido sobre o painel a FT550 Lite, e aqui no cinzeiro, dentro aqui do cinzeiro, a gente colocou uma etiqueta aqui, ó, porque tem a chave do Dataloger tá aqui dentro. Então ficou bem legal aí. Pessoal, durante o planejamento desse projeto, né, eu estudei bastante como é que a injeção original desse motor funciona, para a gente adaptar aqui com a Fueltech. E a gente está usando, eu não removi a injeção original do carro, o módulo ainda está ligado, e alguns sensores a gente compartilha o sinal entre as 2 injeções, e alguns sensores são dedicados tanto para a Fueltech quanto para a injeção original. Então, por exemplo, os sensores que são compartilhados entre as 2 injeções são eles o TPS, as 2 temperaturas, temperatura de água e temperatura de ar, velocidade e o sinal do ar-condicionado e o sinal de fase também. Já os sensores que são dedicados é o sensor de rotação, então tem a roda fônica que a gente adaptou para a Fueltech e a roda fônica original mandando sinal ainda para a injeção original. Tem aí os sensores de pressão de combustível e pressão de óleo dedicados para a Fueltech. Esse carro ainda tem uma pressão de óleo aqui original no painel, funciona perfeitamente. Também dedicado para a Fueltech tem um sensor flex, que lê a temperatura do combustível e o conteúdo de etanol do combustível. E as 2 sondas lambdas de banda larga, que são dedicadas aí também para a Fueltech. Então ficou dessa forma. Da parte dos atuadores, a gente desligou todos os atuadores da injeção original. Então os bicos, né, originais, a bobina original também foi removida, e o atuador de marcha lenta também desligado da injeção original. Tudo isso agora é comandado pela Fueltech. Então os 6 bicos, as 6 bobinas e o motor de passo do atuador de marcha lenta, tudo pela Fueltech. Então ficou dessa forma. Era possível simplificar o projeto, aqui não foi o caso porque foi uma exigência do dono, mas poderia, por exemplo, fazer um projeto desse aqui usando uma FT450 perfeitamente. O único detalhe é que não seria possível fazer ignição sequencial, porque ela só tem 4 saídas de ignição. Porém, era possível fazer semi-sequencial, não tem problema nenhum. E o atuador de marcha lenta original, que é o motor de passo, a 450 não é compatível com esse tipo de atuador. Então a gente poderia isolar e colocar um atuador externo,
uma válvula PWM que a FT450 consegue controlar. Então daria para fazer injeção e ignição semi-sequenciais na FT450 e o controle de marcha lenta com uma válvula PWM externa. Então daria para simplificar o projeto se for o objetivo, por exemplo, reduzir custo, alguma coisa assim. A gente tem que adaptar, conhecendo bem os tipos de injeção e o que você quer no seu projeto, dá para fazer sem problema. Aqui, pessoal, estou fazendo um acerto da injeção. Essa parte é uma parte que gasta bastante tempo aí para tentar otimizar o máximo do acerto, né? Ter o máximo de torque possível com o menor consumo possível, que é o maior objetivo. Claro, ter a segurança e tal, ter a potência, isso é muito importante, mas as dirigibilidades, essas questões todas, é uma parte que eu tomo muito cuidado com isso. E aqui, por exemplo, eu estou na estrada já há algumas horas, agora pegamos um trânsito aqui, então ótimo para testar também. Aí já vê parte de arrefecimento, porque aquece muito o cofre, bem parado, né? As manobras, arrancar suave, arrancar sem acelerar, passar a marcha antes da hora para ver o giro cair bastante. Todas essas partes de manobra, muito importante. E uma coisa muito importante também, para quem está refinando muito o acerto, refine bastante o mapa simplificado inicialmente, só para depois virar o mapa para avançado, né? Que é quando você troca os mapas de injeção e de ignição de tabela de linha, para tabela, que é um mapa de 2 dimensões com as correções para o mapa de 3 dimensões, onde você consegue desvincular e criar mais pontos do seu mapa, pontos independentes, né? Então isso aí ajuda muito a afinar o acerto, mas facilita o trabalho quando você refina bastante ele em linha e depois passa para a tabela, porque a tabela são muito mais pontos para você poder calibrar. Então dá mais trabalho. Se você não tiver se você tiver ainda com um acerto muito grosseiro, distante do seu ideal, vai dar muito mais trabalho, entendeu? Vai gastar mais tempo. Então essa é uma dica legal aí. Mas aqui o carro já está muito gostoso de andar, muito suave, muito liso, muito comportamento muito próximo ao original aí. Então agora restando aí fazer os últimos correções, principalmente por temperatura, e depois refinar aí no dinamômetro algumas coisas que a gente só consegue fazer no dinamômetro, por exemplo, fase de injeção, testar ponto também de ignição, porque tem alguns ganhos que você não consegue perceber dirigindo, né? Você não consegue perceber, às vezes são pequenos ganhos, mas que o dinamômetro mostra tudo. Então é o local certo aí para fazer o refinamento final. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês a integração aí do ar-condicionado funcionando. O carro está em marcha lenta aí, ó, 680 RPM. Vou ligar aqui o ar-condicionado. Dá pra ver aqui, ó, recebeu o sinal de ligado do ar-condicionado, a injeção. E a marcha lenta se mantém completamente estável. Isso aqui é legal. Ficou muito bom o acerto aí. Muitas vezes o pessoal me pergunta e vê nos vídeos, né? A gente calibrando a marcha lenta, às vezes com lambda igual a 1. Mas nesse caso aqui, a gente manteve aí, ó, em torno de 0,95 de marcha lenta. Por quê? Porque para cada aplicação, para cada tipo de motor, tem um lambda que seja melhor por algum motivo. Por exemplo, nesse caso aqui, eu preferi manter 0,95 para evitar de esquentar muito o motor, porque lambda 1 esquenta bastante a câmara de combustão e tal. E nesse motor aqui, como os cabeçotes são de ferro fundido ainda, um motor de concepção mais antiga, eu não acho legal trabalhar tão quente assim. Então 0,95 aqui na marcha lenta já fica um valor legal de lambda, e isso também serve para outros projetos com arrefecimento a ar ou etc. Então a gente tem que adequar o acerto do carro para o tipo de motor, para o tipo de tecnologia que era usada nessa época, né? Mas ficou muito bom o acerto, muito liso e muito estável aqui a marcha lenta.
Olha aí que bacana, pegando uma subida na estrada, dá pra ver o equilíbrio das sondas trabalhando uma bem próxima da outra, que a gente faz aqui nas correções individuais por cilindro na injeção, tanto por rotação quanto por map. Tem os dois mapas, a gente faz as correções aqui e aí com isso elas ficam muito próximas uma da outra, aí deixando bem equilibrada a mistura do motor. Agora, pessoal, já calibrei aqui o ar map do carro. O carro já chegou na temperatura de trabalho desse carro. O motor trabalha um pouco mais frio, entre 80 e 85 graus. Esses motores grandes, né, com uma ventilação muito grande que esse carro tem. Eu já estou aqui, ó, com as duas sondas bem equilibradas na marcha lenta. Eu fiz a correção aproveitando aí a ligação dos bicos individuais e as sondas individuais para cada cabeçote. Já está bem igual. Eu vou fazer uma outra gravação aqui, que é um teste de dirigibilidade, onde eu vou sair aqui sem acelerar, somente na embreagem, e vou encarar aquela rampa ali da garagem. É uma rampa bem forte. E aí vamos ver aqui como é que o carro se comporta, que é uma compensação que a injeção tem que fazer. É uma compensação ela tem que ter uma reserva de torque para quando entrar uma carga, por exemplo a subida aqui, o motor subir. Não que eu queira que ele suba sem acelerar, mas você tem que testar posições do mapa onde entra uma rotação muito baixa e uma carga muito alta. Isso aí, o mapa 3D ajuda muito, o mapa avançado, porque te permite criar células em posições diferentes, independentes das outras. Então ajuda muito nessas manobras aqui. Bom, vamos ver aqui, ó. Vou colocar primeiro aqui. Vou tirar o freio de mão. Beleza. Vamos sair aqui só na embreagem. O giro do motor já vai ali para 500. E vamos encarar a rampa aqui, ó. 400, 500 RPM. Eu precisei de acelerar um pouquinho, que a rampa é muito forte. Ali está em 1% TPS. Mas subiu dócil, subiu mansinha. Muito bom, muito bacana. Esses testes de dirigibilidade são muito importantes para o carro ficar prazeroso de guiar, não morrer na hora que você faz alguma manobra, etc. Isso é muito importante. Tem muitos meios da gente calibrar isso aqui na Feeltech, que com esses recursos todos ajuda muito. Pessoal, a gente está saindo aqui do dinamômetro. Esse carro foi bastante desafiador para conseguir tirar um pouco mais de potência aí do motor, porque ele não tem preparação nenhuma. Um motor original, praticamente. O que a gente teve de alteração do início do projeto até agora foi o coletor de admissão, que tem uma diferença na parte superior dele, que eu não posso falar se foi bem feito ou não, mas enfim. A gente tirou o MAF, que é uma pequena restrição na admissão, mas isso aí já estava muito bem dimensionado, o MAF, para esse carro, né, originalmente. Inclusive a Chevrolet calibrou muito bem esse motor. E no final das contas, a gente tirou aí uma faixa entre 5 a 8 cavalos a mais de potência. Parece pouco, mas deu muito trabalho para poder conseguir isso. Foi algumas horas de dinamômetro e trabalhando muito. Esse motor responde muito à fase de injeção. Vieram aí mais de 15 cavalos com a fase de injeção, claro, considerando que eu partindo numa fase bem errada, né? Ponto de ignição também o motor responde bem, mas chega a um limite e mostra que ele é um motor com relativamente pouca taxa de compressão e antigo, com uma câmara grande, uma queima, digamos, um pouco lenta.
Mas, bom, enfim, a gente testei lambda de 0,83 até 0,90. Lambda sempre a resposta é pequena em relação à potência, mas a gente conseguiu achar o ponto ótimo ali em 0,88. Então, bom, é isso. Foi um trabalho bem desafiador, muito legal, e o resultado foi muito interessante, até mesmo pelo comportamento do carro, pela dirigibilidade e um provável aí ganho de consumo também. Então, foi bem legal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo. Valeu!